Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o ESP32 e linkar ele com alguns outros pontos do porquê vocês estão estudando isso relacionado à parte de cybersecurity, né? Por que eu ter que ver essa parte dentro do IoT? O que é que vai ter? Quais são as práticas que a gente vai poder utilizar com o ESP32? Então, mostrando um pouquinho do que a gente tem, vocês viram conceitos, por exemplo, baseado em eletrônica. Então, para a gente dominar o ESP32, a gente precisa saber conceitos de eletrônica, tensão, resistência, corrente, eh, circuitos em série, paralelo, circuitos mistos, mexer com multímetro. Então, querendo ou não, a parte do hardware, que é a parte física, ela importa. Então, a gente precisa conhecer esses equipamentos, os seus periféricos. Não é só entender o processador propriamente dito, mas quais são os periféricos que podem dar problema também. Então, a eletrônica é um ponto muito importante para que a gente possa dar um segmento melhor no IoT. Não é preponderante, mas é importante ter esse conhecimento, sim. Dentro disso, a gente vai ter tanto a parte de conexão sem fio, quanto a parte de conexão física, propriamente dita, que são usando os GPIOs, né? Que são os sistemas de entrada e saída que o ESP32 possui. Então, sem fio, a gente vai ter Bluetooth e a parte do Wi-Fi. Mas com fio, a gente vai precisar utilizar outros equipamentos, outros pontos que o ESP tem a possibilidade de fornecer uma atenção específica e uma corrente também específica. Tá? E o que a gente usa para fazer é esse cara aqui, é o Tinkercad. Então, só que assim, o Tinkercad não possui a parte do ESP. Então, o legal, quando a gente tem, deixa eu fazer até o login aqui, vou entrar aqui no Tinkercad. Deixa eu entrar na conta pessoal, entrar no meu Google mesmo. O legal para a gente tentar aprender eletrônica ali, embora não seja o foco do curso, é usando a plataforma Tinkercad, que se vocês quiserem, a gente pode sim aprofundar posteriormente, para que a gente possa ter um aprendizado mais efetivo, melhor, né? Então, é uma forma que a gente pode ter aí também no futuro. Então, basicamente, aqui, ó, nessa parte de circuitos, a gente começa a mexer um pouquinho, só que a gente usa o Arduino. Se você sabe usar o Arduino, você sabe utilizar muito bem a parte do ESP, tá? Porque a Expressif, ela foi muito caprichada a utilizar essa parte bem relacionada mesmo ao Arduino, tá? Então, dentro disso, a gente vai ter relacionado mesmo a parte da protoboard, dos resistores, LEDs. Então, você sabe trabalhar com esse cara, o Arduino, você consequentemente vai saber trabalhar muito bem com o ESP. Então, é uma dica aí que quem quiser estudar mais, se aprofundar, pode sim verificar aí o Tinkercad, tá certo? Outro também que eu acho muito bacana, que aí sim a gente vai mexer em algumas coisas, é o Walkway. O Walkway, ele sim é voltado para a parte do ESP, tá? Tem o ESP, e a gente vai fazer algumas práticas com ele, né? Por exemplo, o S32 com HTTP Server, a gente vai fazer Wi-Fi Scanning, vocês analisarem toda a parte que a gente vai ter relacionada por fora, né? De ele analisar os Wi-Fi, ele gerar um ponto de Wi-Fi, a gente vai fazer uma prática de cybersecurity muito massa relacionada com isso. A gente vai fazer um servidor HTTP, uma página, que para o usuário se conectar, a gente muda o nome, o SSD do ESP, e a partir disso o usuário vai lá, vê que há um sinal Wi-Fi de graça, então eu vou conseguir internet, puf, clica, aí entra numa página de credenciamento que vai solicitar, por exemplo, uma conexão com o Google, uma conexão com o Facebook, que eu consigo raptar a senha. Então, vocês vão ver uma prática de cybersecurity bem legal usando o hardware. Então, isso aqui vai ser legal, porque a gente vai fazer na teoria e aplicar também ele na prática. Lembra que eu falei, ó, que tem os templates, aí as placas, a gente tem o S32 normal, ela é S3, a S2, então tem alguns modelos aqui que a gente também vai poder ver. É, deixa eu analisar mais aqui, ó, os últimos projetos que o pessoal postou também, tem aqui para a gente poder ver. Então a gente vai dar uma leve trabalhada nessa parte aqui, então não se preocupem. Vocês estão vendo agora.
e a gente vai ver cada vez mais esse site. Esse site é maravilhoso para a parte de ESP, tá? Então tem muitos projetos aqui para a gente prototipar em IoT e a gente utilizar o WalkWe para utilizar muita coisa, tá bom? Então, quem quiser já pode entrar, pode fazer conta, pode analisar a documentação, também já tenho conta aqui. Ele é em português, tá? Então você consegue ver os chips, a API que tem para cada chip, o que é que você pode utilizar. Então aqui é uma parte que, embora a gente não vá se aprofundar muito na eletrônica, no hardware, eu vou mostrar algumas coisas, tá? Além disso, a gente também pode ter o PixinLab. Esse é o que eu vou menos utilizar, mas a galera da antiga que veio do PIC, né? Que era um componente da microchip, era um chip feito pela microchip. Aí tinha o PIC 16F628A, tinha o PIC 18F4550. Então, tinha várias famílias que a gente utilizava, trabalhava, mexia com os registradores. Era uma programação bem até complicadazinha. Aí o Arduino veio, começou a mudar mais o cenário, facilitar mais as coisas, e o Pico foi deixando de lado. Até que a Specific também veio com um hardware bem potente, fácil utilização, consumo baixo, né? E isso permitiu utilizar muitos projetos, coisa que a gente vai ter muito ainda o que trabalhar. Então, ele não é online como é o Tinkercad e o WooCUI, mas é uma ferramenta que se você quiser, você pode baixar, certo? Deixei aqui até aqui onde você pode encontrar a ferramenta, tá? Ele é uma ferramenta brasileira, PixinLab, e vocês podem baixar ele tranquilo, por esse, se não me engano, esse Luiz Cláudio, esqueci o nome da pessoa que criou, né? Mas ele é brasileiro. Você pode fazer ESP32, o STM32, tem simulação em tempo real. Tem também aqui, ó, suporte ao Arduino. E você pode programar ele com plataforma I/O. A gente vai fazer umas programaçõezinhas no futuro também com plataforma I/O. Vocês vão curtir bastante. Aí, bem como a gente viu um pouquinho da eletrônica, como aprender sem ter o hardware, mas também a parte, quando a gente for ter o hardware, onde programar, que é aqui do Arduino. Lembra que eu falei que a Arduino foi vendida para qual? Pronto. Então esse site vai começar a ter algumas modificações. O software já está sofrendo alguns e vai ser bem bacana da gente utilizar. Então já estão falando aqui, ó, do Arduino Uno que é justamente esse já com o chip vindo aí com o Snapdragon voltado para a parte de IA, de eh, inteligência artificial, visão computacional, entre outras, né? Tem outras coisas. Então, a gente vai ter muita coisa que vai modificar ainda aqui, vai ser bem aprimorada e o pessoal promete muito novos hardwares bem mais potentes. Relacionado a isso aqui, ainda, a gente vai ter dentro desse aspecto o software dele ainda sendo utilizado aqui para o IoT. Então você pode programar o ESP usando o Arduino IDE. Ó, tem o Arduino IDE. E aqui eu consigo fazer programação usando. Então, tem formas, por exemplo, quando eu venho aqui, ó, arquivos, preferência. Nessa parte aqui, eu consigo colocar os links para ele importar tanto a placa do ESP8266 quanto a placa aqui ó, do ESP32. Ó, o meu está com o do ESP32. E nisso ele vai conseguir importar esses elementos. Eu venho aqui, ó, ferramentas, placa. Aí eu vou ter do ESP8266 e do ESP32 com os exemplos já prontos aqui. Então, são essas formas que também pode facilitar a nossa vida na programação do ESP. Então, essa parte aí do Arduino, a ideia do Arduino vai ajudar muito a gente. Caso não queiramos fazer com a parte do Arduino, vão ter outras formas. O ESP também pode ser programado com MicroPython, usando Python, tá? Mas assim, é, é disseminado? É. Eu até trouxe aqui um artigo, pessoal, do Portal Embarcados, para vocês darem uma olhadinha. É disseminado, tem material, tem, mas não tem uma comunidade tão grande quanto você vai achar para ser, tá? Que é onde está ali o ESP32 com o Arduino e com o outro software que a gente vai ver, que vai facilitar muito a nossa vida relacionado a isso, tá? Então, assim, tem muita coisa bacana aqui usando Python, mas não é o foco, assim, principal que eu quero trazer a vocês.
Então, uma das formas que a gente vai utilizar no futuro para fazer certas programações vão ser outros métodos, mas mostrando a vocês que existe. E a outra é usando plataforma I/O. Plataforma I/O, ela é uma extensão para o VS Code que vai permitir você programar o ESP32 em C. Então, a gente entra no site, procura aqui, ó, Get Plataforma I/O, e ele vai estar justamente relacionado ao VS Code. Então, se você já é um programador, já é um dev, né, eh, já utiliza. Então, deixa eu até baixar um pouquinho aqui, que a estrutura do meu tá enorme aqui, né? Aí aqui, ó, na parte de extensões, já tá, ó, no meu caso aqui, deixa eu ver aqui, extensões, eu tenho o plataforma I/O, opa, se não me engano ele não entra nessa parte, ele tem que ser baixado por fora, é isso mesmo, ó, posso botar assim, plataforma I/O, no meu caso não entra, porque o meu já foi colocado por fora, aí ele já entra nessa parte aqui, ó, inicializada, e quando ele aparece esse ícone, já é justamente para eu utilizar a plataforma I/O. Deixa eu fechar essas outras páginas aqui. Pronto. Aí eu posso procurar uma página, verificar as placas, as plataformas, ó, tem boards, tem libraries. Então, muita coisa a gente vai conseguir também utilizar com esse cara aqui. Então, a gente vai programar usando o próprio VS Code, você que já é acostumado a utilizar ele, e a gente vai utilizar muitas coisas aqui para programá-lo. É bem mais prático, nem todo mundo curte utilizar a parte lá do Arduino, tá? Então, uma das formas de conseguir é por aqui. Quando você baixa, ele já faz o link com o VS Code e você já consegue utilizá-lo facilmente e rapidamente. O que você vai precisar aprender aí é para a parte de mexer com o ESP32. Então, mexer com o hardware e o IoT voltado a cybersecurity, tá? Com isso, por que tanto de ESP32? Porque falo muito para vocês. Muitas formas de ataque são por Wi-Fi ou Bluetooth hoje. Não é só eu ter um ataque fazendo um pentest, por exemplo, atacando um DDoS ou coisa assim do tipo, mas eu posso também fazer ataques por proximidade. Exemplo, um carro. Um carro, a maioria dos carros hoje são sistemas de chave sem fio. Então a chave é tipo de chave presencial, ela é chamada hoje, e você consegue atacar usando o ESP32 para poder roubar o código e conseguir acessar o carro. No entanto, para isso você precisa de sistemas bem robustos e também uma programação bem caprichada. Com isso, uma das formas que a gente também procura muito é o jammer. Não sei se vocês já ouviram. Sabe esse pessoal que tem esses paredões, essas caixas de som, que muitas vezes hoje elas são pela parte de sem fio, Bluetooth, né? Quase não se usa mais a parte de pendrive, cartão SD, CD. Oxe, CD é coisa do passado, né? Hoje, a maioria das conexões é pegar o seu celular e mandar sem fio via Spotify ou via Deezer, ou Res, ou qualquer outra plataforma de streaming de música. E quando você faz esse envio, tá querendo ou não mandando sem fio. Aí, a partir disso, o que é que acontece? A gente manda, envia sem fio, mas eu consigo derrubar esse sinal. De que forma eu consigo derrubar esse sinal? Aplicando uma onda destrutiva àquele sinal, de modo que eu vou torná-lo, aquele sistema ali, indisponível, né? E a partir para fazer isso, a gente pode utilizar um jammer, onde eu tenho o ESP32, que ele vai ter tanto a parte para o Wi-Fi quanto a parte para o Bluetooth, gero o sinal, utilizo um amplificador, tá, para mandar esse sinal de forma a que eu consiga mandar esse chip aí, né? Eu consiga mandar o sinal de forma destrutiva, interrompendo a conexão. Então, o ataque de DOS, ou Denial of Service, é uma negação do serviço. Aí o indivíduo fica lá tentando conectar e não consegue, porque o jammer, ele é ativo, ele não permite, ele faz um bloqueio de sinal. No Brasil, ele é proibido pela Anatel, tá? A Agência Nacional de Telecomunicações, justamente porque ele é muito utilizado também em presídios, para impedir a comunicação de dentro e de fora dos presídios. Então, ele é proibido. Se você tentar importar um jammer desse, você não consegue, a Anatel já recolhe. Mas muitos conseguem comprar o dispositivo por fora
e o amplificador, a antena, os outros componentes e montar tudo em uma case só. Então, tem formas também da gente conseguir montar um jammer para poder tornar algum sistema indisponível. Então, como eu falei, ele é proibido no país, né? Então, se você tenta importar, não é permitido. Além disso, o do ESP32 a gente consegue fazer também uma rede de Wi-Fi falsa. A gente vai fazer essa prática, tá? Que é usando o Evil Twin, que é o gêmeo maligno do Man in the Middle, em que eu vou usar um ESP32 ou um ESP266, gerar um pulso do Wi-Fi, criar uma página web usando HTTP, CSS, tá? A partir disso, solicitar um e-mail, senha ou alguma conta de Facebook. Ali tem até o Twitter, né? Mas hoje já é o novo lado do Elon Musk, né? Que até esqueci o nome, o X, e ou utilizando o Google. Então eu consigo captar a senha, o login dessas pessoas, só fazendo esse critério de engenharia social. Porque o ataque aí, propriamente dito, ele não vai ocorrer no sentido de, eu vou forçar para entrar num sistema, achar uma senha ou algo do tipo. Não. Eu só vou utilizar da engenharia social. Um local público, um aeroporto, uma rodoviária, eh, sei lá, uma estação de trem, algo público, boto esse sinal de Wi-Fi, digo que ele é aberto, solicito uma conta, né? Digo, não, é só para você pôr aqui e cadastrar seus dados. E a pessoa, sem nem perceber, já está cadastrando uma senha que vai me dar um acesso terciário a uma conta que ele precisa. Então, assim, é uma forma de ataque muito comum e que a gente também vai dar as dicas para que você possa cada vez mais se proteger. Além disso, como eu falei, né, por si só o ESP não gera certos ataques. Então a gente vai precisar colocar para ele alguns sistemas de rádio, frequência de rádio, que é, por exemplo, usado nos controles de carro, 433 MHz ou 315, embora que hoje eles usam um conceito chamado de rolling code, que é um conceito de códigos rolantes, tradução literal, que ele vai servir da seguinte forma: à medida com que eu vou funcionando o sistema da chave, ele vai trocando constantemente código, onde só quem vai saber é a chave e o carro, impedindo que eu consiga pegar essa gravação desse código, né? Diferente dos sistemas que não tem, eu consigo copiar o comando facilmente e conseguir destravar. Então, para tentar colocar uma camada de proteção já no nível de hardware, foi utilizado esse sistema de código rolante. Então, o código fica mudando, mudando, mudando e eu não consigo copiar. No entanto, tem alguns meios que você consegue quebrar esses códigos ou burlar o sistema, que é o que a gente não faz, a gente não quebra, a gente burla o sistema, a gente engana o sistema. Isso é muito comum de acontecer, tá? Você burlar o sistema e conseguir pegar esse carro. Então, o dispositivo, ele vira uma chave, você copia o comando e consegue roubar o carro. Então, é bem comum. E por que a gente fala muito do S32? Existe um equipamento chamado de Flipper Zero, muito comum lá na Europa. No Brasil, felizmente ou infelizmente, ele é proibido. Mas alguns conseguem trazer para fazer estudos de cyberataque. E ele não é um ESP32 lá dentro, tá? Porém, eu consigo conectar uma placa de ESP32 a ele, de modo que eu consiga fazer com que ele tenha uma amplitude maior para Wi-Fi, sinais sem fio. Então, o ESP, ele entra numa parte, né, de os GPIOs ali de saída, ele entra numa parte para ele ser um amplificador para o Flipper Zero. Então, eu vou ter ali sub-1 GHz, RFID, NFC, infravermelho, iButton, tudo isso já no Flipper Zero. Mas alguns comandos, quando vai para Wi-Fi, Bluetooth, é mais voltado para o ESP. Então, a gente linka o ESP ao Flipper Zero e consegue ter esse nível de ataque mais robusto. Isso aqui é falando em nível da Europa, mas no Brasil existe uma iniciativa para a gente tentar emular esse sistema aqui, que é o Highboy. Conheçam a placa, conheçam a iniciativa, tá? Acessem aqui, depois baixem os slides, acessem, vejam, que ele é muito bacana. Ele é voltado para estudos de cyberataque, sistema sem fio, tá? Então, o Highboy é um dispositivo de hacking de hardware,
projetado e fabricado por brasileiros. E ele sim usa um ESP32C3, a versão mais nova. E o foco dele vai ser em Wi-Fi, Bluetooth Low-Energy, né, o BLE, infravermelho, USB tipo C, sub-gigahertz. Aí você vai ter as múltiplas variações, né, do gigahertz, que aí você pode ter ali voltado a sinais sem fio, de ondas de rádio, eh, sistemas de Zigbee também, que é 2.4 GHz, a depender do nível de frequência, entre outros que você vai conseguir também burlar. E o NFC, muito utilizado hoje para sistemas de pagamento sem fio, né? Cartão, só por aproximação, na verdade. Inclusive, formas de você fazer pagamento, tá? Por aproximação, indico demais a fazer por uma carteira virtual, um celular, porque você tem mais uma camada de segurança de criptografia. Além de você ter a camada de segurança voltada já do próprio cartão, você vai ter uma camada de segurança maior da carteira do seu celular, seja ela do Android ou do iOS. Então ajuda mais ainda a proteção. E essa iniciativa é muito bacana, que vocês possam conhecer. Se eu não me engano, essa placa vai chegar numa média de R$ 600, mas para o valor, né, esse é o preço, mas o valor que ela está de embarcado vai ser muito bacana do que ele pode fazer. Então, vai servir muito para estudos. Então, ele vai ter tanto USB-C e GPIO Expansion, que é a parte de expansão do ESP. Vai ser open source para customização do sistema operacional, vai ter multibanda da radiofrequência, como eu falei, que vai de 300 até 928 MHz, né? Pegando ali até aquela frequência muito famosa do 433 MHz, que é muito utilizado. Uma tela capacitiva LCD também, tá? E ele usa um ESP32 na versão S3 e uma bateria que ele diz ali de long last. Então, assim, é muito bacana. Ele é criado, ele foi projetado e desenhado por brasileiros e vale a pena vocês conhecerem um pouquinho, ou muitos, né, também, do que ele é possível fazer, porque boa parte da parte sem fio ele vai englobar o IR, que a gente vai ver um pouquinho mais nessa questão do IR voltado à parte do Global Cache, né? Wireless hacking, que é sistema sem fio, ele vai ter radiofrequência também, analisar radiofrequência, tanto o software quanto a parte do hardware vão ser open source, tá? Então vai ser de código aberto, né? Digamos assim, livre, grátis, né? Para você poder modificar. Mas a placa em si, salvo me engano, vai sair numa faixa de R$ 600. Mas pelo poder e o trabalho que os caras estão tendo, vai compensar bastante. Fora que os caras mandam traduzir para PCBWay, né? Então tem um sistema bem robusto ali, é caprichado realmente. Que a PCBWay, você cria a sua placa, manda lá para a China, eles produzem de forma industrial e mandam a quantidade para vocês que você solicitou. É muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe um pouquinho mais o High Code, o High Boy em si, que é uma iniciativa muito bacana e é brasileira. Guardo vocês na próxima aula e na próxima a gente já vai começar a fazer uma parte voltada realmente para um ataque, mas um ataque com engenharia social, tá? Que é baseado naquele que eu mostrei a vocês. Por hoje é só e até a próxima aula.